A paz do Senhor a todos, uma boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para a honra e glória de Deus, para juntos, irmãos, podermos cultuar o santo nome do Senhor. E nessa noite, Deus tem colocado no meu coração, antes da palavra, que nós possamos conversar sobre coisas que nós temos passado nos dias atuais. E eu peço aos irmãos que nesse momento nós possamos juntos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, na casa do Senhor, pedindo a Ti, meu Deus, que venha perdoar as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, que nesse momento, Senhor, essa palavra, meu Pai, possa chegar ao coração de cada irmão, de cada irmã, meu Deus, das pessoas, ó Pai, que necessitam de um alimento, ó Pai, que sai de dentro da Tua palavra. Eu peço a Ti, meu Deus, cura o enfermo, traga o alimento ao necessitado, restitui, meu Deus, o casamento, a amizade dentro das famílias. E eu peço ao Senhor que nessa noite, ó Pai, que aonde chegar essa palavra, pessoas venham ser curadas, transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. E eu te entrego, ó Deus, cada pessoa nesse momento, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, antes de eu passar para o pastor João Paulo, eu tenho visto muitas coisas que o diabo tem lançado no meio do povo de Deus e as pessoas têm caído. Essa semana, irmãos, eu fiquei muito entristecido quando eu vi tantas pessoas, homens, mulheres, no seu status, colocando um aplicativo de mudança de sexo. Como a pessoa seria se ela fosse homem, se ela fosse mulher. E eu vendo muito cristão usando esse aplicativo e colocando, se eu fosse homem eu seria assim, se eu fosse mulher eu seria assim. Irmãos, isso falou muito comigo, mexeu muito comigo. Aonde é que as pessoas que estão dentro da igreja vão chegar por falta de entendimento da palavra de Deus? No livro de Tiago, capítulo 3, ele começa o capítulo dizendo assim: meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberão maior condenação. Às vezes a gente fica se perguntando, tantas pessoas querendo ser pastor, pregador, levita, tanta pessoa querendo estar na frente da obra do Senhor e usando de falta de sabedoria na sua vida aí fora. As pessoas não estão tendo entendimento que tudo que ela posta no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, no YouTube, tem pessoas que estão alimentando disso. Então você que é um servo de Deus, uma serva de Deus, cuidado com as coisas que você posta. Cuidado com tudo aquilo ali que você tem colocado no seu meio de comunicação. Porque você tem divulgado coisas que às vezes está alimentando outras pessoas que ainda não têm o mesmo entendimento que você. E se você for ver nesse mesmo capítulo, no versículo 11 fala assim, porventura de alguma fonte, de uma mesma manancial, jorram água doce e água salgada? Irmão, o que tem jorrado de você para as pessoas? O que tem saído de dentro de você para chegar nas outras pessoas? Porque eu penso assim, as pessoas postam aquilo que está saindo de dentro dela. Você só vai dar aquilo que você tem. Eu e você, irmãos, que estamos lutando para estar na presença de Deus, nós temos que dar o bom testemunho, nós temos que dar o bom exemplo. Cuidado com aquilo que você está postando, cuidado com aquilo que você está ensinando, cuidado com aquilo que você está falando. Às vezes você vê nós que estamos aqui em cima do altar, como eu sempre falo, falando de algumas condutas dentro de ministério. Nós não estamos dizendo que esses homens não são homens de Deus. Nós não concordamos com algumas direções que essas pessoas têm colocado, que vai contra a palavra de Deus. O que eu prego, irmão, tem que ser o que está na Bíblia.
O que os irmãos aqui nessa igreja pregam tem que ser o que está baseado na palavra do Senhor. Nós não podemos andar pela direção do homem, mas sim pela direção de Deus. As pessoas do nosso ministério, elas têm que caminhar segundo aquilo que eu falo da palavra de Deus, do reino do céu. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Então você, irmão, que está aí na sua casa, quando você for colocar algo no seu telefone, examine a si mesmo. Examine se aquilo ali vai fazer bem, vai edificar outras pessoas, ou se aquilo ali vai matar outras pessoas. Porque imagina só um crente que entende que a prática do homossexualismo, que entende que uma pessoa que está envolvida na bebida, nas drogas, na prostituição, a Bíblia condena tudo isso. E você posta bebida, você posta igual essas pessoas têm postado, como ela seria se fosse homem, como ele seria se fosse mulher. Irmãos, tomem cuidado. O diabo, ele transfigura em anjo de luz e engana os eleitos. Nós estamos aqui agora abrindo os seus olhos. Você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Você não foi chamado para ser brinquedo do diabo. Você não foi chamado, meu irmão, para sofrer. Você foi chamado para ter paz, alegria. Busque os dons do Espírito Santo. Busque o fruto do Espírito, para que você possa ter paz, para que você possa ter alegria. A igreja, a reunião nos templos é para isso, é para abrir os seus olhos, é para despertar as pessoas, é para você aprender com outras pessoas, para você ensinar outras pessoas, mas tudo dentro da direção bíblica. Quantas pessoas estão morrendo aí fora? Quantas pessoas nesse momento estão passando dificuldade? É triste, irmão, a gente vê as pessoas dentro da igreja passando necessidade. É triste a gente ver líderes pegando as pessoas que estão dentro do seu ministério e levando lá para a assistência social da prefeitura. Nós temos que dar o bom exemplo, nós temos que cuidar das pessoas que estão na nossa casa. Nós temos que atingir o máximo de pessoas possível. Se hoje tem muitos ministérios passando dificuldade, é porque não ensina as pessoas o que é certo. Não ensina a pessoa a contribuir, não ensina a pessoa a amar o próximo, não dá o bom testemunho de ajudar as pessoas. Quantas pessoas estão dentro da igreja hoje que não oferta, que não dizima, que não contribui, porque olha para o líder e esse dinheiro está sendo usado de maneira errada. E chega nesse momento que nós estamos passando, as pessoas fecham a porta. Então que nessa noite você se desperte, porque de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Você não pode adorar a Deus agora e amanhã cedo está xingando, brigando, discutindo, mentindo, enganando as pessoas, porque na verdade você está sendo usado. Então deixa o Espírito Santo de Deus te convencer do pecado, da justiça e do arrependimento. Abra o seu coração, para que mais pessoas possam ser transformadas o testemunho que você está dando. Às vezes você olha para você mesmo e fala assim: minha vida não mudou, não transformou. Engano seu, irmão. Tem várias pessoas olhando para você. Tem várias pessoas pisando no mesmo caminho aonde você tem pisado. Então dê o bom testemunho. Seja sal da terra, seja luz do mundo. Ore para que Deus possa tocar no coração das pessoas, porque nós estamos aqui falando, pregando, mas nós também temos que viver, nós também temos que melhorar, nós também temos muito a aprender. Eu não quero que você sofra, eu não quero sofrer, mas para que isso aconteça, nós temos que basear a nossa vida dentro da palavra de Deus. Porque muitas pessoas, muitos homens, eles não vão se alegrar com a forma que nós ministramos.
Ele não vai se alegrar, por quê? Porque tem pessoas que usam a igreja em benefício próprio. E nós temos que usar a igreja em benefício do povo de Deus, do corpo da igreja. Então que nesse momento eu e você possamos examinar a nós mesmos, dentro do nosso coração. Porque nós somos moradas, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não brinque com o seu corpo. Não brinque com o seu templo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele quer habitar em você, ele quer fazer a mudança, ele quer fazer a transformação na sua vida. Mas para que isso aconteça, abra o seu coração. Não deixe o diabo influenciar a sua mente com essas brincadeiras do mundo, com essas coisas malignas, que leva pessoas que são novas na fé a cometer coisas erradas. Se você está desanimado, irmão, ore a Deus para que renove a sua fé. Ore a Deus para que arranque as escamas dos seus olhos. Ore a Deus para que te dê discernimento, entendimento para cuidar da sua casa, da sua família. Ore a Deus para que tire do seu coração a vaidade, o eu, o orgulho, a soberba. Ore a Deus, porque só Deus pode mudar o nosso ser. Eu não consigo mudar você, você não consegue me mudar. Mas quando nós dobramos os nossos joelhos e oramos ao Senhor, Ele sim pode alcançar o mais profundo do nosso coração e mudar a nossa história. Que Deus, nesse momento, possa acender a chama que há dentro de você. Porque muitas pessoas falam assim: o Espírito Santo chegou nesse lugar. Eu não creio nisso. Eu creio que o Espírito Santo está em todo lugar aonde tem um homem de Deus ou uma mulher de Deus, porque ele habita dentro de nós. As pessoas usam de meio: o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo chegou. Não, o Espírito Santo já se faz presente. Para algumas pessoas ele vai manifestar, para outras não. Para algumas pessoas ele vai fazer uma grande diferença, para outras pessoas elas não vão sentir a presença dele. Então que nessa noite eu e você possamos abrir o nosso coração para que nós possamos receber uma palavra, para que nós possamos viver essa palavra, para que nós possamos fazer a diferença sobre a face dessa terra. Porque Deus é fiel, Deus é justo e é verdadeiro. Tudo que nós estamos passando é para separar o verdadeiro do falso. É para mostrar para as pessoas a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Porque nós não vamos mudar pela circunstância que está lá fora. O navio que anda sobre as águas, ele não afunda. Mas o navio que enche de água, ele afunda. Então o que está em nossa volta não quer dizer se nós vamos ou não afundar, mas é o que nós estamos colocando dentro de nós. Vai dizer se nós vamos estar sobre as águas ou debaixo das águas. Vamos receber nesse momento. O pastor João Paulo vai estar ministrando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém. Eu saldo os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 37. Lucas, capítulo 11, versículo 37. Amém? E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. Então, entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavava antes de jantar. E o Senhor lhe disse: agora vos, ó fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos! Quem fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que tiverdes,
e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimai a hortelã, a ruda e de toda a hortaliça, contudo desprezai o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras? Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Amém? Somente até aqui. Essa palavra, essa passagem do Senhor nos passa uma grande referência de como nós devemos agir no reino de Deus, como nós devemos proceder diante da obra de Deus. O Senhor Jesus estava aqui quando ele deparou com essa situação. Ele estava junto com seus irmãos de fé. Eles estavam junto com os judeus. Ele estava dentro da sua própria crença, dentro do seu próprio chamado judeu. E isso, irmão, que o Senhor nos relata é a divisão de como era e de como nós devemos ser depois que Jesus chega em nossas vidas. Só, irmãos, que nos dias atuais existem muitos pregadores, muitos irmãos e irmãs que eles não conseguem evoluir ou crescer no cristianismo. Ele não consegue exercitar o evangelho de Jesus Cristo. Nós lemos toda a Bíblia, irmãos. Quando fala de um fariseu, o senhor da lei, é uma pessoa que conhece bem as leis mosaicas. Conhece bem. Porque todos esses atos, todos esses gestos que eram feitos antes de Jesus, quando Jesus veio, Jesus deu os novos mandamentos. Porém, no nosso meio, muitos de nós vive como se Jesus não tivesse vindo. Julgam, são apontadores de dedos, não tem amor no coração, só enxerga o que é de mal nas outras pessoas. Está dentro da igreja, o objetivo de obra deles tem um alvo, tem um propósito. Está nas primeiras cadeiras em cima dos altares. Não interessa o que eles vão fazer para atingir esse objetivo. E o Senhor Jesus nos ensinou que Ele veio chamar os grandes para serem pequenos. O Senhor Jesus nos ensina que nós devemos servir para ser servido. O Senhor Jesus nos ensina que nós devemos perdoar quem nos persegue, que nós devemos orar para quem nos persegue. Mas muitos de nós somos religiosos. A exortação é sobre religião, método criado internamente dentro de certas igrejas, que veio de proliferar o amor, exercitar o amor, exercita a separação. E isso às vezes, irmãos, me choca. E tudo tem um princípio que nós devemos começar a iniciar por ele. E muitos de nós lemos muito a Bíblia, mas não conseguimos separar o antes de Jesus e o depois de Jesus. Ser cristão, irmãos, é colocar o amor em prática.
E muitos de nós não têm conseguido fazer isso nos últimos dias. Muitos de nós temos sido os julgadores. Muitos de nós temos sido acusadores. Muitos de nós estamos sendo sentenciadores. E quando o Senhor fala que chama esses religiosos de loucos, é porque Deus fez só o exterior, Deus preocupa só com o exterior. O mesmo Deus que criou o exterior, criou o interior também. Nós temos que começar, nossa limpeza é de dentro para fora. Não adianta nós passarmos uma imagem de santo, de pessoas justas, de pessoas amorosas, e dentro do nosso coração ser um coração rancoroso, um coração maldoso, um coração vingativo. Quando alguém erra no nosso meio, como que nós agimos? Nós agimos como os fariseus, ou nós agimos como o Senhor Jesus nos ensinou que nós deveríamos agir? Porque dentro do Evangelho, irmãos, dentro de Mateus para frente, nós vamos ter alguns livros, que é os Evangelhos, que vai ter várias parábolas, várias passagens da Bíblia, que vai haver um confrontamento de como era antes de Jesus e de como é depois de Jesus. A lei, a qual foi dada por Deus Todo-Poderoso, na mão de Moisés, falava que as pessoas que se adulterasse, fosse pega em adultério, deveria ser trazido à frente do sacerdote, ao templo, para serem punidos com a morte. Isso é a lei, está escrito isso na lei. Mas a Bíblia fala que quando os sacerdotes pegaram aquela mulher no ato de adultério, eles trouxeram aquela mulher, porque sabia que Jesus é amor pleno. Jesus não condena ninguém. Jesus sempre promove uma situação diante do caos, diante da dificuldade, diante daquilo que não tem mais jeito, para que aquela pessoa se reconheça o seu erro e tenha força para não errar mais. Mas muitos de nós, irmão, que temos a oportunidade de pregar o amor de Jesus, nós às vezes estamos pregando métodos rígidos que têm levado irmãos e irmãs para a execução, para a morte espiritual, porque nós não temos conseguido promover o amor dentro das igrejas. A Bíblia fala aqui que muitos de nós dizimam, muitos de nós oferta. Mas como é que nós estamos por dentro? O que nós estamos oferecendo verdadeiramente para Deus? Nós temos conseguido amar? Nós temos conseguido perdoar? Eu não gosto de pregar a palavra de exortação. Eu sinto mal. Mas se Deus nos direciona nesse sentido, nós temos que fazer o que Deus pede. Nessa noite, pregando da forma que nós estamos pregando, que não é nada confortável para mim, acho que para a maioria dos pastores não é, porque nós gostamos de sentir o calor dos irmãos, a presença, olhar olho no olho. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece nosso coração, e nem por isso nós vamos deixar de pregar a palavra de Deus. E o que eu vejo, por onde eu tenho andado, é que as igrejas estão formando religiosos.
pessoas que andam igual santo, passa a imagem de santo, mas por dentro não tem nada de santo. Quando todo mundo está vendo, nada se faz. Quando todo mundo deixa de ver, faz tudo. Faz tudo que desagrada a Deus. Então isso tem sido uma das coisas que mais tem separado os filhos de Deus da presença de Deus. As iniquidades, irmãos, que são os pecados conscientes, têm bloqueado as nossas orações. Tem bloqueado nossas orações. Deus chamou nós para brigar em oração. Deus não chamou nós para brigar de soco, de porrada. Quando alguém dá um tapa no seu rosto com palavra, não quer dizer que é um tapa físico. Como que você retribui esse tapa? É com outro tapa, irmão? Ou é com amor, oferecendo a sua face? Ontem pela manhã, eu escutei uma pregação de um pastor, e aquela pregação falou muito comigo, porque os religiosos têm conduzido as pessoas para ter prosperidade terrena, momentânea. Os religiosos não têm conduzido os filhos de Deus para que voltem para Deus, porque eles passam a pregação de que só o exterior é que tem que estar limpo, bem apresentável. E em verdade vos digo, irmão, que a verdadeira conversão começa de dentro para fora. Não tem como você começar a varrer uma casa de fora para dentro. Você tem que tirar a sujeira de dentro para fora. Mas isso é o que está sendo criado nos últimos dias. O amor esfriou. As pessoas não têm mais amor umas pelas outras. As pessoas só querem amar quem faz o bem para elas. Quem faz o mal, eles não querem amar. Nós não estamos vivendo o Evangelho de Cristo. Nós estamos vivendo olho por olho, dente por dente. Se você me faz bem, eu te faço bem. Se você me faz mal, eu te faço mal. Te retribuo na mesma medida. Porque eu sou justo. Ainda acha que é justo, irmão. Então, você que está assistindo esse culto, tem muitos pastores de outros ministérios que têm nos assistido para ver qual é o posicionamento filosófico e teológico desse ministério. Eu quero falar para você que está me ouvindo. Nós estamos aqui para tentar fazer a vontade de Deus, para tentar pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Nós não viemos aqui para agradar homens, porque primeiramente nós não damos conta de agradar homens. Nós temos que tentar agradar a Deus, porque nós tentando agradar a Deus, nós vamos desagradar a homem. Mas quem vai justificar nós, quem vai nos proteger, é o Senhor Deus, porque o Senhor julga nós pelo sentimento que está no coração. Eu não posso vir aqui falar o que o pastor Fábio agrada a ele. Eu tenho que vir cá falar o que agrada a Deus. Eu não posso vir cá agradar o que o outro pastor entende que é. Não, nós temos que ser, como o pastor disse, nós temos que seguir a Bíblia. Nós temos que seguir a palavra de Deus. Nós temos que ser seguidores de Jesus. Como está sendo difícil, porque quando nós perdemos o sentido e nós começamos a ser religiosos, nós começamos a afastar de Deus cada vez mais.
E cada vez mais nós passamos a imagem de santo perante a sociedade, perante os irmãos. Eu costumo dizer, irmãos, e costumo observar, que para Deus mudar uma história, basta o arrependimento e o posicionamento do filho diante de Deus. Porém, se entra um irmão, um homicida, se entra um prostituto ou uma prostituta dentro da igreja, nós usamos os critérios, a lei mosaica, para tratar o irmão ou a irmã. Nós não olhamos da forma que Jesus mandou nós olhar. Preste atenção nessa noite, irmãos. Quando nós olhamos para um condenado, a lei fala que não tem mais jeito, que ele deve ser condenado e executado. Agora, o que o Senhor Jesus fala? O que o Senhor Jesus nos ensina? Nós nunca devemos olhar para um criminoso, para uma criminosa, para um desorientado ou uma desorientada na sua vida como um derrotado. Nós devemos olhar como uma pessoa que tem jeito, que tem oportunidade, que tem chance. Se verdadeiramente ele arrepender dos seus maus caminhos e pegar na mão do Senhor e andar nos caminhos do Senhor. Como que nós pegamos na mão do Senhor? Obedecendo a palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos pegados na mão do Senhor, caminhando com Ele. E o que tem nos impedido de andar com Deus? Tem muita gente dentro da casa de Deus que é dizimista, que é ofertante, que quando tem oportunidade de pregar o microfone, fala bonito, maravilhosamente bem, mas não estão pegados na mão de Jesus. Porque quando tem oportunidade, julga. Quando tem oportunidade, sentencia. Quando tem oportunidade de promover a paz, de promover a ressurreição espiritual daquela pessoa, promove a morte espiritual. As pessoas hoje reúnem, não para falar bem uns dos outros, não para promover uma conversa que vai gerar vida na vida delas, reúne para gerar a morte, já olha como uma situação perdida. Mas é assim que Jesus um dia olhou para mim e para você? Será que eu e você merecia estar vivo hoje? Mas nós estamos vivos, estamos tendo a oportunidade de falar e de ouvir a palavra de Deus, porque Jesus teve misericórdia de nós. Porque eu e você não merecia. Porque o que nós fizemos e o que nós às vezes nós fazemos todos os dias, se o Senhor Jesus não tivesse misericórdia de nós, nós não caminharíamos. Então, irmãos, vamos deixar de ser religioso, vamos ser cristão verdadeiramente, vamos pagar o dízimo e a oferta para que o Senhor veja, para que o Senhor receba, não para que eu, pastor, o tesoureiro da igreja, onde quer que você congregue, veja. Você tem que fazer tudo com graça. Deixa de dar o que te sobra para Deus. Dê com excelência. Deus não olha para a quantidade, Ele olha para a qualidade do que está sendo feito para Ele. Jesus nos ensina isso. Mas os religiosos vão olhar para quem dá mais. Só que Deus olha para quem faz mais para Ele, com sinceridade. Então, irmãos, quando Jesus condena a religião de aparência, que essa palavra rica e maravilhosa, é uma palavra
dura. Mas nós precisamos disso. Nós precisamos disso. E nós aqui não viemos aqui para promover confusão. Nós viemos aqui para promover paz, para promover amor. É isso que Deus nos chamou. Irmãos, qualquer um de nós podemos errar. Nós somos passivos de erro. Mas a Bíblia fala que nós ireis, mas não pequeis. Então a palavra de Deus é que nos molda, é que nos direciona. Então seja lapidado pela palavra verdadeira do Senhor Jesus. E não se torne religioso ou religiosa. Se torne um cristão verdadeiro, uma pessoa convertida verdadeira por Evangelho de Cristo, para que possamos gerar frutos maravilhosos aqui. Eu não estou aqui tendo a oportunidade de falar do amor de Deus, porque eu estou decepcionado com crítica de outro ministério. Eu não estou aqui fazendo isso. Eu estou aqui chamando até mesmo pastores, que Jesus tirou da sarjeta, que Jesus tirou lá já no corredor da morte, e deu uma nova oportunidade, limpou, trouxe novas vestes, para pregar o evangelho verdadeiro, e hoje está igualzinho os fariseus, que Jesus estava tendo confronto com eles, ou muito pior. Veio de gerar homens e mulheres convertidos, estão gerando seguidores, pessoas que estão preocupadas só com o altar, como plano de carreira empresarial. Isso aqui, irmãos, não é empresa, isso aqui é a obra de Deus, é algo que nós devemos fazer com sinceridade. E a primícia de você ser um cristão é ter amor, irmãos. E cadê um amor na vida dos pastores? Cadê um amor na vida das pessoas que esses pastores dizem estão evangelizando? Você não vê amor nas pessoas. Você vê que qualquer situação que existe, essas pessoas já mostram os braços. Mas os braços fechados, de punho fechado. E o Senhor Jesus fala que quando essa situação vier, nós temos que abrir os braços e as mãos para acolher. Eu peço perdão para os irmãos, peço perdão primeiramente para Deus. Eu não fico bem, irmãos, exortando. Eu amo falar do amor de Jesus, mas o amor de Jesus também é justiça, e às vezes é necessário que a nossa orelha seja puxada, para que possamos ter bons frutos na caminhada com o Senhor. Então você nessa noite, irmãos, que pensa que está pegado na mão de Jesus, porque criou um senso dentro de você tão grande, que você já é salvo, que você é habilitado a julgar os outros irmãos, que você é habilitado a sentenciar outros irmãos. Jesus tirou isso tudo das nossas mãos, quando Ele morreu na cruz do Calvário, porque só Ele é capaz de nos julgar. Só Ele tem um julgamento justo. Só Ele tem um julgamento justo. Então, irmãos, vamos deixar de ser religiosos. Vamos ser cristãos verdadeiros. Olhe para Deus como se você necessitasse da misericórdia de Deus. Pare de imaginar que você é santo. Pare de imaginar que você está na mesma escala de Moisés, que você não escuta mais ninguém. Presta atenção, quanto mais você crescer espiritualmente, mais Deus vai usar os pequeninos, sem formosura, sem espaço, para te confundir. Porque Deus quer nos afinar, quer ver se o nosso ouvido está afinado o tempo inteiro, está em alinhamento com as suas coisas mesmo.
E hoje muitos de nós, que temos a oportunidade de estar aqui em cima, nós não escutamos às vezes a voz de um pequenino, a voz de um recém-convertido, porque nós tornamos religiosos, nós temos critérios humanos, e às vezes Deus usa um pequenino que tem uma semana que foi convertido, e Deus usa a boca dele para nos exortar, usa a boca dele para... E aí nós olhamos para o nosso ego, para o nosso orgulho, e falamos, mas eu já sou um homem que estou tantos anos na igreja, eu sou uma mulher que estou tantos anos na igreja, eu sou um servo fiel, sou dizimista. Mas será que você tem sido sincero com Deus quando você está sozinho, você e Deus? Então vamos exercitar o amor, porque eu não quero que você passe uma vida na igreja, eu quero que você passe uma vida na igreja e vai morar no céu. Eu não quero que você passe uma vida na igreja e vai morar no inferno. Olhe para as coisas de Deus como se todos nós necessitássemos da misericórdia de Deus, que nós somos carentes dessa misericórdia. Amém? Irmãos, eu peço desculpa mais uma vez pela palavra exortativa a todos, mas tem palavra que ela tem que ser pregada na igreja. E mais uma vez eu peço a misericórdia de Deus, que essa pandemia passe logo, para que possamos ter comunhão uns com os outros. Isso está me fazendo uma falta muito grande. Eu peço aos irmãos que orem pela liderança dessa igreja. Nós somos carentes de oração também. Às vezes você olha para o pastor, olha para mim. Irmãos, tem dia que nós sentimos sozinhos, tem dia que nós sentimos fracos, falhos. Nós não somos religiosos, nós somos carentes da misericórdia de Deus. Então, irmãos, nós estamos juntos. Não interessa se você é o porteiro dessa igreja, ou se é o pastor presidente, ou se é a arrumadeira de mesa, ou se é o último que chegou na igreja. Todos nós precisamos da misericórdia de Jesus. Todo dia nós temos que ajoelhar e pedir, Senhor, tende misericórdia de nós. Porque é assim que o Senhor Jesus nos ensina, que quando esse sentimento estiver dentro de nós, nós vamos ser filhos obedientes à Tua palavra, vamos ser filhos que vão estar firmes na Tua obra. Mas quando esse sentimento que o Senhor Jesus está falando aqui toma conta de nós, eu sou dizimista, eu jejum tantas vezes por semana, eu lavo as mãos antes de comer, eu não entro em lugar impuro, eu não converso com pessoas escarnecedoras, eu não faço isso. Você está se tornando um religioso. Não interessa onde que você vai fazer a obra amanhã. Às vezes Deus vai te levar amanhã na porta de um boteco para fazer a obra. Peça revestimento do Senhor Jesus e vá lá fazer a obra. Não é sentar no boteco e beber cerveja, é fazer a obra de Deus. Prega o amor de Deus. Tem muita pessoa aí que não tem força de ir para a igreja porque eles pensam que já estão condenados. Porque quando depara com um religioso, ele fala, minha vida, eu não tenho jeito, aqui agora é um inferno. E é isso que Jesus nos ensina. Mas amém, irmãos, era isso que eu queria falar. E vamos ser cristão todo mundo junto. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, né, irmãos? Palavra abençoada. Assim como o pastor João Paulo falou, nós não estamos aqui para agradar homem, nós estamos aqui para agradar a Deus. Porque, infelizmente, irmãos, as pessoas, elas vêm na religião e muitas pessoas acham que ser uma grande igreja, ou ser um ministério que Deus está nele, que está crescendo, que está isso, é um ministério que tem quantidades e quantidade de pessoas.
Eu vejo assim, um ministério que Deus está no controle dele, é aquele ministério que as pessoas vão chegando e elas verdadeiramente vão convertendo. Verdadeiramente vai ter mudança de vida. Imagina se Deus descesse hoje aqui na terra e passasse a peneira em todos os ministérios, começando do nosso. Quantas pessoas estaria apta a subir para o céu? Então a gente tem que entender isso, por isso que nós pregamos dessa maneira. Porque nós entendemos que nós somos carentes da misericórdia de Deus. Nós entendemos que nós precisamos dos irmãos assim como eles precisam de nós, que nós somos uma família. Nós entendemos que a prioridade do nosso ministério não é parede, não, são as pessoas. Nós não vamos deixar de ajudar uma pessoa com a cesta básica, com a água, com a luz, com o remédio, para poder crescer a igreja. Eu não vejo assim. Porque nós temos que cuidar das pessoas. Marcos 8,36 fala: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantas pessoas estão dentro da igreja hoje e a sua alma nesse momento não está na presença de Deus? Porque pessoas que têm um grande chamado, pessoas que Deus chamou no meio da sua caminhada e está desviando do projeto de Deus. Nós temos um livre-arbítrio. Nós vamos caminhar com os bajuladores, nós vamos caminhar com pessoas que querem grandes lugares, ou nós vamos seguir aquilo que o pastor João Paulo pregou aqui, o agir de Deus de dentro para fora na vida do homem. As pessoas podem julgar o nosso exterior, mas elas não conhecem o nosso interior. E como João Paulo falou, eu também falo, eu não estou aqui para agradar homem, irmão. Eu não estou preocupado se outros pastores vão ser meu amigo. Eu não estou preocupado, eu vou dar o meu bom testemunho. Porque toda pessoa que entende o que a palavra de Deus diz, ela vai entender o que nós ministramos aqui nessa igreja. Ela vai entender a dor de um pai, de uma mãe, que está faltando um alimento em casa. Quando chega à tarde, não tem uma água, não tem uma luz. E as igrejas alargando parede e o povo passando fome. As pessoas dizimam, as pessoas ofertam dentro da igreja. Aí quando o irmão precisa, vão pedir dinheiro para os irmãos que já dizimaram e ofertaram para dar comida para os outros. Irmãos, dízimo, oferta e contribuição é para cuidar do povo. Dízimo, oferta e contribuição é para ter manutenção na igreja. Entenda isso. Entenda que Jesus está voltando. Naquele dia, tudo vai à ruína. Só a nossa alma, o nosso espírito que vai subir. Deixa de ser religioso. Para e pensa nesse momento na sua vida, nas pessoas que estão dentro dos nossos ministérios. Eu estou falando em primeiro lugar servindo para mim aqui. Se eu não olhar para as pessoas que estão junto comigo, se eu não quiser o bem dessas pessoas, se eu não der o bom testemunho para que essas pessoas venham se converter, todos nós somos carentes de Deus, todos nós precisamos da misericórdia de Deus, todos nós falhamos. O diabo pega um na prostituição, outro na arrogância, outro na mentira, outro na ganância. Mas quantos o diabo tem pegado na falta de compromisso com a obra de Deus? A soberba dentro do coração. Às vezes você pensa, irmão, que para nós como líder é fácil chegar aqui e falar dessas coisas. Não é. Mas nós temos que pregar aquilo que Deus coloca no nosso coração. Eu louvo a Deus pela vida do pastor João Paulo, como eu louvo a Deus por cada irmão que está conosco, os irmãos que louvam aqui no nosso ministério. O irmão Luciano, que louva, a Aline, o seu filho Davi, o Leandro, o Samuel, o Vinícius, a Priscila, o Alisson. Todos os irmãos, o Leonardo. Cada pessoa tem importância dentro da igreja. As pessoas que cuidam, as pessoas que nos ajudam, as pessoas que dobram o joelho na sua casa todo dia e oram pela gente, as pessoas que são coluna de intercessão na igreja. Então que nós possamos viver o evangelho verdadeiro, o evangelho que alcança a vida e que transforma a vida. Nós somos uma voz pequena ainda, mas tudo é no tempo de Deus, irmão. E eu oro todo dia para quando o crescimento da igreja vier, que nós não possamos acontecer o que tem acontecido com muitas pessoas, que por causa do dinheiro, por causa das amizades,
por causa da bajulação das pessoas aqui na terra, tem se corrompido. É triste a gente ver e morar numa cidade que tem 110, 115 mil pessoas e não tem 10 mil cristãos. Porque as pessoas olham para os líderes da nossa cidade hoje e a maioria estão corrompidos. A maioria estão corrompidos. Preocupado com dinheiro. Mas Deus tem a misericórdia de todos nós. Deus perdoe os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros. Que Deus abra os olhos das outras lideranças também. Porque o povo está gemendo. Se os pastores hoje, irmãos, assim como eu, se nós pudéssemos ouvir o que as pessoas pensam de nós hoje, muitos pastores mudariam o seu conceito de dizer que nós estamos com grandes igrejas. Nós íamos rever o nosso conceito e voltar para o amor de Cristo. Amém, igreja? Vamos abrir a Bíblia em Números 6, 24. Números 6, 24. Para a gente dar a benção. Te agradeço por estar conosco. Se inscreva no nosso canal do YouTube, no Facebook, compartilhe, nos ajude a divulgar a obra de Deus. E lembre-se bem, irmãos, Marcos 8,36, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nunca esqueça disso. Não adianta você ganhar a terra e perder a sua salvação. Amém? Irmãos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade.